iniciando a gravação aqui dessa segunda parte, né? Essa representação esquemática, que geralmente é o primeiro passo, se a gente voltar lá naquele algoritmo lá de projeto, é ter bem representado claramente o que você vai querer fabricar na placa. Isso vem num formato de desenho que não tem nada a ver com o formato geométrico do que realmente a placa vai ter depois e que tem o objetivo de ser clara e de fácil leitura para o projetista ou para o fabricante ou para o usuário do sistema. Mas da placa, da parte elétrica do sistema. Ela não tem necessariamente ser distribuída da forma que fisicamente os componentes vão ficar, nem é desejado isso, porque a forma que fisicamente eles vão ser fabricados não tem a ver com o esquemático deles, às vezes a gente confunde isso um pouco. E também, quando a gente pensa, então, em fazer um esquemático para a fabricação da placa, depois uma placa de circuito impresso, de fato, a gente vai querer botar outras coisas que a gente não botaria no esquemático para fazer a simulação. Essas outras coisas já tinha lá na aula passada no algoritmo, lá, passo a passo, algumas listinhas. E algumas coisas delas são conectores e outros componentes que não são simulados podem entrar nesse esquemático também. Algumas informações sobre condição de operação, tensões e correntes podem ser necessárias no esquemático para conduzir decisões de projeto nos passos seguintes de projeto. Objetivo e tratamento de alguns sinais específicos. É interessante indicar o que é sinal de alimentação, o que é sinal de fato, o que é analógico, o que é digital, o que recebe níveis de tensão ou níveis de corrente mais altos, para que se trate de acordo nas próximas etapas do projeto. O esquemático não faz diferença. O esquemático é uma representação simbólica, né? Que só visa dar o suporte para o usuário, que tem que ter uma certa lógica para nos facilitar a leitura. Mas é interessante botar essas informações para que no passo seguinte do projeto a gente já tenha elas exatamente representadas. Ela deve ter uma nomenclatura clara e inequívoca dos componentes e sinais. Principalmente aqui, talvez faltou botar explicitamente aqui, é nomear cada um dos componentes com um nome único. Para que fique claro e a gente consiga localizar eles depois. Se a gente voltar lá no primeiro exemplo que a gente tinha na placa, lá, que é uma placa bem complexa, e se olhar em cada um dos componentes aqui tem um nome. O1, o 24, C5, C3, o 8. Todos os componentes têm uma nomenclatura única, então dentro de uma placa não podem se repetir nomes. Se eu procurar na lista de componentes e parâmetros, se eu procurar por C5, vai ter que dizer claramente C5 tem tal valor de tensão e capacitância e tal encapsulamento. E vai ser posicionado aqui. Não pode ter uma duplicidade de componentes aí com o mesmo nome. Isso vai atrapalhar em diversas etapas de projeto depois. E esse é um dos pontos importantes de fazer o esquemático. Nomear também todos os componentes e, muitas vezes, as próprias linhas, interconexões aqui, trilhas, que no esquemático são sinais, não são trilhas ainda, né? Eles não têm formato geométrico. Eles são simplesmente interconexões elétricas. É interessante que eles já tenham, de antemão, nomes que têm uma lógica, porque no momento que eu fizer o layout, as geometrias dele, é muito mais fácil de eu olhar os nomes e tentar relacionar e posicionar tanto os componentes e as trilhas de uma forma mais lógica. E ao momento de teste ou depois manutenção, também é interessante que esses sinais tenham nomes inequívocos, né? Que esse é um passo bem importante. Nomenclatura clara e inequívoca, então. Outras informações úteis para construção, operação ou teste da placa também. Eu vou deixar aqui agora. Vamos dar um intervalinho aí de 5, 10 minutos. Vamos dizer 10 minutos. 5 minutos para um e 5 minutos para outro. Eu vou pedir para vocês abrirem aqui. Tem um esquemático de uma placa aqui, de uma página somente. Se vocês quiserem não olhar mais a minha tela, vou pedir para vocês abrirem o Moodle e olharem aqui esses arquivos que estão disponíveis no Moodle, que é um esquemático que tem uma página só, que é um esquemático simplificado aqui de uma plaquinha com alguns amplificadores. E depois, tirei mais, sei lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos talvez, para olhar esse segundo aqui, que é um esquemático de uma placa maior, que é essa que eu comentei no início da aula lá, que é uma BeagleBone, que é uma placa com microprocessador bastante poderoso, com GPU, com memória RAM. E essa placa é bastante complexa, tanto que o esquemático dela tem 11 páginas. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa questão de como é que as páginas se interconectam, como é que a gente vai ler esse esquemático aqui. Mas vamos começar por uma coisa mais simples, né? Abram aqui o esquemático da placa mais simples e vamos dar uma olhada nos detalhes aí. Por que não tem muita interconexão entre alguns blocos da placa? Por que eles estão organizados dessa forma? Por que eles estão divididos dessa forma? Ok? A gente volta aqui então.
uns 10 minutinhos mais ou menos, ou um pouquinho mais. E à medida que vocês quiserem, durante esse tempo aí, podem me chamar aqui, a gente pode ir conversando, tirando alguma dúvida, mas não vou pedir para vocês ficarem olhando aqui na minha tela o tempo todo, porque é melhor vocês consultarem nas suas individualmente, né? Cada um vai lendo o que achar interessante. E achando erros nesse esquemático dessa página aqui que eu tenho aberto, eu quero que vocês também apontem eles, por favor. Vão me ajudar aqui, tá bom? Então a gente se encontra daqui uns 10 minutinhos de volta aí, senão eu estou disponível para tirar dúvidas aqui.